Olá, eu sou a Ana Pimentel, autora do livro Unicórnios Portugueses, e é aqui que vamos conversar sobre os temas das histórias de $1.000 milhões. Bem-vindos ao podcast dos unicórnios. Há mais de 15 anos que se dedica à gestão de empresas, passou por setores como os mídia, o mobile, o software, até que em 2018 se mudou para liderar as operações de uma empresa na área da gestão de risco financeiro. Mal sabia que, 2 anos depois, e em plena pandemia de Covid-19, estaria a contribuir para a gestão de um unicórnio. Hoje temos connosco Mariana Jordão, SVP de Operações da Fidzai, e vamos falar de negócios em tempos de pandemia. Bem-vinda, Mariana, obrigada por estares aqui connosco no podcast. Obrigada, Ana. Mariana, aqui antes de passarmos à gestão, não é? Às tuas funções e à pandemia de Covid-19, explica-nos o que é que tu fazes verdadeiramente, não é? Porque isto é SVP de operações, o que é que isso quer dizer na prática? Realmente não é? Parece que não é nada assim de repente, mas é muita coisa. A área de operações de uma empresa como a Fidzai, aquilo que faz realmente, que pretende fazer, é quase ser, nós vamos ser a cola que garante que todas as áreas da empresa funcionam bem e de forma eficiente. Isto concretamente o que é que significa? Significa que eu tenho uma área que se dedica só a garantir que os processos estão bem definidos, que estão documentados, que estão explicados, publicados às pessoas. Temos uma área só de gestão de dados e analytics. A Fidzai é completamente obcecada e muito bem por métricas, ou seja, tudo o que nós fazemos na gestão da nossa empresa é em função de dados, de factos, não damos passos só porque, quer dizer, obviamente a intuição também está aqui em conta, mas não é só isso, de facto baseamos muito em dados e para isso é preciso haver uma gestão de dados muito forte, é preciso haver ferramentas de visualização, que depois de analytics de suporte à gestão, portanto temos uma área que só faz isso. Temos uma área também de suporte às vendas, concretamente, porque é uma área obviamente fundamental na empresa e portanto temos uma área que nós chamamos de Desk que tem como missão garantir o processo interno da venda para que agilize esse mesmo processo, garanta que é tudo compliant com o que nós pretendemos fazer e suporta as equipas comerciais fazer os deals mais rápidos e melhores. Exato, não é? Ou seja, otimizar. Toda essa parte, não é? Sim. Depois, além disso, tem uma área também de projetos estratégicos, claro que numa empresa como a Fidzai, quando estamos a fazer uma ronda ou a comprar uma empresa, etc., estas áreas entram em ação, ou fazer uma análise de mercado, enfim, 1000 coisas. E ainda tem a área que nós antes chamávamos de facilities ou de escritórios e que depois fiz o rebranding para o workplace, que é a gestão de, uma área que estão todos os office managers, em que gerimos remotamente e presencialmente os escritórios e que tem como missão também garantir que... Ou seja, és uma espécie de jogador aqui que vai um bocadinho a todas as frentes para garantir que todos os processos são efetivados, que tudo está a fluir de uma forma eficiente célere, e optimizada e garantir também o alinhamento estratégico, não é? Quando nós na empresa, no leadership team, CEO e toda a gente define para onde é que a Fidzai está a ir e o que é que estamos a fazer, pois é preciso garantir, claro, que cada área quase verticalmente no seu departamento garanta tudo o que tem que fazer, mas horizontalmente as coisas também têm de funcionar. Além disso, temos isso é uma grande responsabilidade. Sim, e uma empresa como a Fidzai que está a crescer à velocidade que nós estamos todos os dias, é desafiante, não é? Mas pronto, temos essa missão muito clara e depois temos uma missão muito clara em operações de automatizar e nós vamos dizer machinify, portanto, garantir que há uma máquina por trás de tudo, o que é possível ter uma máquina por trás. Gosto sempre de dizer também, é uma coisa que cultivamos numa lógica de vertente humana muito forte, ou seja, não é que somos aqui uns robôs, somos consultores também internos, trabalhamos em parceria com as outras áreas da empresa, mas a nossa missão é muito clara, nós queremos optimizar, automatizar tudo e machinificar tudo de forma a que os processos que estão em place sejam replicáveis, que não se perca conhecimento dentro do possível. Claro que as coisas têm que estar sempre a evoluir e, portanto, é um caso quase arrumar a casa, pô-la direitinho e a funcionar, não é? Numa empresa que tem já um grau de maturidade interessante. Aliás, quando eu entrei na Fidzai senti logo isso. Neste momento, quantas pessoas é que... Por quantas pessoas é que estás responsável? 17 pessoas. Ok. Portanto, na minha equipa direta. E quantas pessoas já estão na Fidzai neste momento? A cerca de 600. Exato. Sim. Bem, muita coisa mudou desde que entraste, não é? Sim. No mundo, mas também aqui na Fidzai. O que é que para ti foi mais marcante ao longo destes últimos 2 anos? Ou seja, que mudanças foram mais significativas na forma como a Fidzai opera? Difícil dizer, portanto, em termos de
da cultura da empresa e a forma como somos tão obstinados e tão obcecados por qualidade e pelo nosso objetivo de sempre fazer mais e melhor. Sinceramente, não vejo nenhuma diferença, acho que é exatamente igual. Unicórnio, não unicórnio, sempre este espírito que nós, de facto, os designers têm, que é super entusiasmante. Talvez note que há 3 anos, quando eu entrei e já achei que a empresa estava surpreendentemente muito bem estruturada e muito madura e muito à frente, de facto agora olho para trás e nos últimos 12 meses então há uma transformação positiva muito grande em termos de montar, por exemplo, estas máquinas, sei lá, a máquina que nós chamamos do go-to-market, que no fundo é a parte de marketing e sales que faz com que as vendas aconteçam e com qualidade. Há uma diferença de noite para o dia de há 12 meses para cá. A área de produto, por exemplo, sofreu também quer dizer, o nosso produto, a Fisai tecnicamente sempre foi muito forte, o nosso produto toda a gente reconhece, os clientes, inclusive fizemos há uns estudos recentemente, comparar estudos com competidores e de facto o produto da Fisai stands out, sobressai como sendo assim top em classe, mas em termos depois podes ter o melhor produto, aliás é provavelmente dos desafios das empresas tecnológicas startups e que depois escalam, que é tu tens um produto espetacular, os melhores técnicos e é muito bom, mas depois como é que garantes de facto a execução para que de facto se transforme em negócio e que seja, pronto. Porque às vezes não basta ter essa ideia ou só ter o produto, porque depois tem que haver um fit ao mercado, não é? Tem que haver um encaixe no mercado, tem que ser bem executado. Toda a operação da máquina de produto, é muito fácil, o meu produto é espetacular, agora está ali uns clientes, ponho uns comerciais, vou vender isto, vai ser tudo espetacular. Não é tão simples assim, tens de ter a equipa de produto bem estruturada, tens de ter os especialistas do mercado, nós temos os SMEs que sabem muito bem o que é que os clientes querem, precisam, etc, como é que o produto tem de ser. E às vezes é nessa execução e nesses testes que se apercebe até de algumas falhas que não estavam previstas e não é? Tem que se reformular algumas coisas, tem que se voltar atrás, de certo que também acontece isso convosco. Sim. Uma coisa interessante nesse sentido e que nós falamos muito internamente no nível de leadership, que é nós somos, talvez uma coisa que tínhamos especial, nós somos muito obstinados e nós sabemos para onde é que nós vamos e nós vamos com um drive imenso, mas ao mesmo tempo, e é aqui o balanço ideal, é que é o segredo, nós somos muito ágeis e somos muito flexíveis e estamos muito atentos ao mercado, para onde é que vai, onde é que estão, o que é que está a acontecer, o que é que os clientes precisam e nós adaptamos-nos muito bem. Mas tem que ser uma combinação, porque nós não podemos ser só os que se adaptam muito bem e estão sempre agora para a esquerda, agora para a direita, e agora é para ali, e agora aquilo que pisca e salta melhor. Então, esta combinação ideal, que às vezes é difícil, não é? De sabemos para onde é que estamos a ir, continuamos a ir de forma obstinada, com drive, direção para ali, porque acreditamos que é para ali, não só porque acreditamos, muitas vezes há uma parte de acreditamos, uma parte que sabemos, mais uma vez, factos, números, analytics, somos muito... Dados, não é? Dados, tão importantes. Super. The new oil. Exatamente, mesmo. Pronto, no fundo para dizer que este balanço entre as duas coisas é aqui um bocadinho o segredo e para se fazer isto é difícil, tens que montar a equipa, por exemplo, produto, volto a dizer, o produto da Fisai é top notch, isso não está em causa para ninguém, etc. Temos os melhores developers, as melhores cabeças, tudo. Mas depois como é que de facto se faz uma gestão de produto bem feita, como é que se faz uma operação de produto, como é que se faz o rollout. Já são outras preocupações e outras funções. E aí melhorou muito, isto para dizer o que é que vês transformação, por exemplo, nessa área, etc, etc. E como é que foi liderar isto tudo em pandemia, não é? Porque uma empresa com o perfil da Fisai já tem este ADN de ser uma empresa que cresce muito rápido, que tem várias mudanças, que sofre com vários desafios a nível interno e a nível externo, mesmo do mercado também. Mas depois ainda se acrescenta uma pandemia a isto, não é? E sobretudo numa área que é esta questão da gestão do risco financeiro, que esteve muito em voga, porque toda a gente, os mercados todos se digitalizaram ainda mais, as sociedades se digitalizaram-se, e portanto com este aumento da vida online, aumenta também o cibercrime, não é? Sim, portanto, claro. aumenta também a necessidade de prevenir e de otimizar estes processos de gestão do risco. E como é que isto se faz, não é? Sim. Como é que isto se faz em pandemia? Olha, desafiante, mas por um lado, por outro lado a Fisai é muito preparada. No lado do desafiante, desde logo, porque, bem, um desafiante positivo, como disseste muito bem, e apesar de ser uma tristeza, mas de facto a fraude, quando há crise e este tipo de coisa, então com a digitalização toda, a fraude só aumentou, portanto não diminuiu, portanto em termos de negócio para nós, efetivamente... Sim, foram várias notícias, não é, que saíram do aumento da fraude, da fraude digital. Sim. Portanto, a nossa vida ficou ainda mais animada, digamos assim, em termos de volume. Não foi uma coisa, foi uma fase mais estagnada da empresa e pelo contrário, o alto crescimento, pronto. Isso por um lado. Por outro lado, claro que nos tivemos de adaptar e na altura fomos os primeiros logo a ir para casa, fizemos stress testes de tudo para garantir e fechámos uns dias antes de ser oficial, porque estávamos preparados, portanto...
A Fisai é uma empresa que nasceu global, não é? E, portanto, nasceu global, tem crescido muito rápido, como sabes, para nós termos o melhor talento é difícil, especialmente nestas áreas tecnológicas, já havia escassez, cada vez mais, mas já havia escassez, e, portanto, até costumo dar este exemplo, por exemplo, imagina, estamos à procura de um engenheiro developer em Portugal, por exemplo, nós punhamos sempre Lisboa barra Porto barra Coimbra, portanto, é onde estiver, pronto. Isto tudo para dizer o quê? A Fisai estava preparada não só do ponto de vista tecnológico, ferramentas, espaços, salas de reunião. As nossas salas de reunião tens aquilo que chamam de Zoom Rooms, tu chegas, carregas num botão, estás em Zoom, ou seja, tudo fácil. Exato, tudo fácil e intuitivo, e a gestão das equipas à distância é parte do nosso dia-a-dia desde sempre, quer dizer, isto é normal, por exemplo, eu tenho na minha equipa 100 pessoas em vários países, isto foi normal. As equipas técnicas, quando funcionam aquela lógica da Agile e fazem aquelas stand-up meetings diárias, é normalíssimo, agora pronto, os escritórios estão um bocado mais vazios, mas entravas na FISA e a um canto estavam um grupo de pessoas em pé a olhar para um ecrã com outros que estão noutros sítios a fazer as suas stand-up à mesma, ou seja, não que acho que as pessoas devem ver assim só remotamente e nunca se verem, porque acho que é importante verem-se de vez em quando. Agora, que é possível gerir e funcionar e trabalhar em equipa à distância, é aquela coisa do primeiro estranhas, depois entranhas, mas para nós já era o nosso dia-a-dia, nós já construíamos as coisas assim. Então não, essa parte, por exemplo, do teletrabalho e de passar todas as operações para uma forma remota, não criou assim tanto ruído na Fisai? Não criou assim tanto ruído. Agora dizes-me assim, fizemos mais coisas ou tomámos iniciativas, até a área de People aí foi muito importante para as pessoas se sentirem apoiadas, até pusemos serviços de apoio psicológicos, tudo, fizemos muitas sessões de entretenimento, de trivias e karaokes e tudo. No fundo, para substituir digital. ali um bocadinho aquelas pausas que às vezes se tem no escritório, não é? Com os colegas de ir beber um café ou ter ali 5 minutos de conversa. Nós temos uma coisa que é o Coffee Roulette, que aliás se mantém, que é teres uma coisa simplicíssima, mas pronto, tens uma interface onde vais, escreves para o Coffee Roulette e depois a roleta aleatoriamente escolhe-te alguém e tu marcas para beber um café virtual com essa pessoa, para conhecer as pessoas. Portanto, esse alguém pode estar em qualquer país onde a Fisai está de forma presente. O que calhar. Mantivemos, criámos salas de Zoom por escritório que estavam sempre ligadas em permanência, onde as pessoas podiam entrar e ver quem lá estivesse e estar ali um bocadinho a falar com os colegas, por exemplo. Isso fizemos. Gosto de dar o símbolo do escritório do Porto. Portanto, a Fisai tem muitas culturas e são todas diferentes. Acho muito giro, por exemplo, as pessoas do Porto até hoje, desde não sei há quanto tempo, antes da pandemia até hoje, todos os dias vão nós usamos o Hangouts, que é um chat, dizer bom dia uns aos outros todos, sempre. E isto manteve-se a pandemia toda, ou seja, claro que para algumas pessoas faz impressão, mas reproduz, não é exatamente igual viver no mundo virtual, mas não é assim tão, para nós não é assim tão diferente, então não foi assim tão disruptivo, criámos muitos mecanismos para tentar que as pessoas sentissem o menos possível, preocupámos imenso com as pessoas, demos compensation days, chamamos Covid days a compensar, depois porque estando em casa algumas pessoas depois não gerem tão bem, se calhar estão a dar um bocadinho mais a obrigar as pessoas uma vez por mês a tirar um dia extra, ou seja, a Fisai foi muito preocupada com isso. Se me dizes no dia-a-dia, imagina, para mim gerir a tua equipa agora, não podes ir ao escritório, eu já os geria, eu já tenho uns no Porto, outros em Coimbra, uns em Atlanta, uns em São Mateus, em Londres. Um pouco distribuído o trabalho, alta forma, exatamente, já era assim. Já era assim. E relativamente a esta ronda, não é? Vocês fecharam esta ronda de investimento em plena pandemia, pronto, é uma das coisas que eu conto aqui no livro. Na altura tive a oportunidade também de falar com o Nuno Sebastião na altura da ronda, recuperei agora isto aqui, todos estes detalhes para o livro dos unicórnios portugueses, mas a verdade é que em termos de equipa, portanto, uma coisa é ser, o CEO que está a liderar esta ronda, está a ter este desafio em mãos, mas a verdade é que toda a empresa acaba por também viver um bocadinho isto, que lá está é contraciclo, porque estamos em plena pandemia, há este apetite dos investidores para investir na empresa, há este volume de trabalho a crescer, depois como é que isso impacta o resto da equipe? Ou não impacta de todo? Não tem impacto? Olha, obviamente que isto não é só o Nuno sozinho a fazer, mas também conseguimos, e conscientemente, foi algo que nós fizemos tentando impactar o menos possível. Portanto, para já não era uma coisa que toda a gente sabia que estava a acontecer, até porque nessas coisas normalmente deve-se tentar manter as coisas restritas, até porque às vezes acontece, mas não acontece, pode acontecer uma coisa, mas nem só por isso, para não ser disruptive. Portanto, nós tínhamos ali um grupo de pessoas, das áreas-chave, obviamente, envolvidas,
mas não era assim, tipo, toda a gente na empresa a trabalhar na ronda, não é? Portanto, nesse aspecto foi smooth. Importante dizer, eu acho, até neste contexto de pandemia, um exemplo que gosto de dar também, que é, se a ronda tivesse acontecido há 2 anos atrás, a ronda fazia-se, portanto, fazer uma ronda de investimento, também para quem não sabe, é um trabalho que implica várias fases, mas começa-se numa fase em que temos investidores eventualmente interessados, ou que nós selecionamos para poder eventualmente participar, e naturalmente eles têm que nos conhecer, portanto nós temos que preparar uma série de documentação, explicar o que é a empresa, o que é o produto, qual é a nossa estratégia de vendas, quais são os nossos números, planos, não é? Curto, médio prazo, longo prazo. Como é que nós fazemos, todas as métricas, enfim, tudo isso. E são documentos que têm que ser preparados com muita qualidade, obviamente, feitos pelas equipas. É evidente que há 2 anos atrás o que se fazia, metia-se tudo, e as equipas da FISAI, como sempre, estão em vários sítios do mundo, não é? Ou várias cidades. Punha-se tudo num avião, fechava-se tudo numa sala durante não sei quanto tempo, e lá no quadro e tal, e entre nós e no papel, íamos desenhar aquilo, ficava tudo lindo, maravilhoso nas apresentações. Naturalmente não foi feito assim, seria impensável. Portanto, os bancos, há sempre uns banqueiros que acabam por ajudar nestes processos. Estão num sítio, nós tínhamos pessoas, portanto, de Califórnia, Lisboa, Londres, tudo a trabalhar, e foi tudo de virtual, e a verdade é que fizemos materiais de super qualidade, toda a gente, aliás, bastante orgulhoso do que nós fizemos, assim, espetacular, e estávamos todos, não nos sentámos no mesmo sítio uma única vez. Aliás, não me sentei com absolutamente ninguém, só vi o Nuno Sebastião em pessoa quando fomos no dia dos finalmente assinar os papéis. Exato, não o vi uma única vez, não é? No dia durante todo o de não o vi, quer dizer, ao vivo, uma única vez durante todo o processo. Portanto, é possível. É possível. Uma das coisas que também é assim um tema que fica mais ou menos presente nestas histórias, e que eu me fui dando conta, não só enquanto escrevi o livro, mas também todos os anos em que conversei com empreendedores é que cometem sempre muitos erros pelo caminho. Dá-me essa ideia, não é? E o José Neves uma vez também me disse que errava todos os dias, que isso era uma coisa que ele sentia que era diário, que no fundo era bom que isso acontecesse. Com a tua experiência na FISAI, achas que também concordas com esta visão de que é preciso errar e preciso estar sempre a superar o erro? Sim. Para que as coisas resultem? Sim, acho que eu não gosto desta palavra impossível, que é uma palavra que eu realmente não gosto, mas é impossível não errar, não é? Faz parte, e até porque o que é muito mau às vezes é não decidir, não é? E nós aí a capacidade de decisão nós temos, e de facto às vezes erra-se, às vezes acerta-se, nós até tendemos a acertar bastante daquilo que tenho estado a ver. No entanto, o que achamos mais importante e o que estamos muito atentos é, se por acaso errarmos, sermos rápidos a corrigir e garantir que os erros não se repetem, não é? Eu acho que isso é o mais importante. Portanto, o errar é fundamental, se nós não errarmos, até porque não é só, o errar só existe quando nós percebemos que erramos, não é? Nós temos de estar aqui a cometer imensos erros, mas não sabemos o que é realmente um erro, não é? Algo que nós já notámos e percebemos e nos provou que estava mal. E, portanto, essa aprendizagem é o que nos permite fazer melhor. Portanto, de facto é bom, mas acima de tudo sobre o erro, o que eu acho que é fundamental é nós aprendermos com os erros. E isto pode parecer um clichê, mas nós falamos sobre isto todos os dias na FISAI e falamos sobre determinadas coisas. Dizemos, olha, já vimos este filme, não vamos já antecipar porque não queremos assim. Da outra vez aconteceu isto, portanto já sabemos que não. Ou, tal como positivamente a mesma coisa, não é? Olha, já experimentámos ali e funciona, vamos replicar, percebes? Portanto... E como é que se lida com a pressão? Porque também há aqui muita pressão acrescida, não é? Sim. Sobretudo, estando nestas circunstâncias. Há uma pandemia, toda a gente está mais sensível a todos os fatores, não é? Porque de repente tem de se lidar com a incerteza de tudo o que está a acontecer, tem de se lidar também com a incerteza em termos de negócio, porque no início da pandemia ninguém sabia muito bem como é que as coisas seriam, não é? Portanto havia ali muita incerteza, muita ansiedade, a pressão de ter de responder a estes desafios todos. E como é que se lida com isto tudo? Sim, olha, eu acho que há duas coisas essenciais. Uma é mesmo de base, que é, claro que pressão há em todo lado, mas temos de ser honestos que empresas que crescem à velocidade que nós crescemos, naturalmente a pressão se calhar é maior do que sobre toda a gente, do que numa empresa que, pronto, que vai ao seu ritmo, que está super arrumadinha já e que não há assim grandes sobressaltos. E portanto a pressão existe, o que significa que, olha, uma das aprendizagens, começando aqui, não é bem pelos erros, mas de coisas que já aprendemos é, as pessoas são todas diferentes. Há pessoas que têm um perfil que se alimenta desta
quase adrenalina de viver num ambiente em que é difícil e que às vezes tem que se adaptar e que há mais pressão e que acabam por viver bem com isso e até no fundo se alimentam disso. Há pessoas que que são ótimos profissionais e têm ótimos resultados, mas só se dão bem e só são felizes num contexto em que não há tanta essa pressão muito, muito direta e, portanto, preferem no outro ambiente. Portanto, desde logo é garantir que essa pressão é imposta às pessoas que têm o perfil para viver bem com ela. E a FISAI, se calhar, tem mais dessas pessoas do que uma empresa com outras características, que tem mais das outras e está tudo bem, é assim. Isto é uma coisa. E depois outra coisa que eu acho que nós até promovemos bastante, e que realmente aí é bom ir ao escritório ou ver um bocado o ambiente. Aliás, nas reuniões online também dá para ver isso pelos comentários no chat, mas nós na FISAI, nós de facto divertimos a fazer, é uma empresa com uma cultura fun, ou seja, se tu fores ao escritório ou lá está a entrar numa reunião no nosso All Hands e vês o chat, o que é que se passa, porque é uma forma de ver o que as pessoas estão a falar, é divertido, percebes? Não estou a dizer que a FISAI está sempre em festa e que é sempre, também há momentos que são sérios, mas no geral é uma empresa em que se vê esse divertimento, não é? Portanto, a pressão... Está na cultura. É cultural. Sim. Também é uma empresa com pessoas muito jovens, etc, tudo conta. Portanto, a pressão é uma coisa que é muito nefasta se for negativa e para aquelas pessoas para quem as faz ficar muito infelizes ou muito incomodadas ou em sofrimento. Se a pressão for a lógica de eu tenho um desafio e eu vou superar e isto é difícil, portanto, por isso é que me interessa, percebes? É diferente e a forma como lidas com isso. E se o ambiente for assim descontraído ou divertido, pelo menos se calhar há aqui uma coisa importante, que é quando esse exemplo de descontração vem das chefias, não é? Vem dos cargos de liderança, se calhar mais depressa se espalha pela equipa toda, não é? Por se houver mais tensão e mais preocupação que esteja a ser espelhada para a equipa retrai-se. Portanto, tem de haver aqui se calhar esta junção, este exemplo, não é? Que vem da liderança. Achas que é importante haver é uma coisa que vos preocupa passar esta aura para o resto da equipa, em termos de cargo de liderança? Não lhe chamaria uma preocupação, é algo que nós sabemos empiricamente que já está documentado que as pessoas mimetizam, não é? Portanto, se as chefias ou as lideranças estão felizes e com bom drive, as pessoas tipicamente tentem sentir isso. Se estão negativas, as pessoas tentam. Isso é humano. Portanto, não diria que temos essa preocupação, agora temos que mostrar que estamos felizes. Não, eu acho que somos também por universidade, não estamos a pensar muito nestes pormenores todos, apenas de facto nós temos ali uma equipa ao nível da liderança que está muito motivada para aquilo que nós podemos fazer e esse entusiasmo quase que inevitavelmente acaba por passar para baixo. Nós temos que ver também que, por exemplo, a questão do unicórnio, uma pergunta que às vezes temos, essa coisa do unicórnio, o que é que muda, etc. Na prática, no dia a dia, não muda nada, é igual. Agora, é um orgulho enorme para nós, não é? É uma coisa que nós conseguimos atingir, é uma coisa que nos move e que nos orgulha por estarmos a trabalhar numa empresa, porque é uma coisa especial, apesar de que Portugal tem uma taxa de unicórnios espetacular, mas quer dizer, só há 5 em não sei quantas mil empresas, portanto, de facto, é uma coisa muito especial. E a FISAI é o único que tem verdadeiramente sede em Portugal, portanto, isso também é uma coisa que vos orgulha. Sim, pelo menos sei sem dúvida. Que o Nuno Sebastião assinala sempre isso como uma coisa positiva, mesmo esta ronda foi negociada só com portugueses, não é? Portanto, sim, até os advogados. É muito interessante, mas de facto o que é que muda? Não muda assim grande coisa, não é? Quer dizer, ficamos todos muito orgulhosos, quase daquela sede de fazer mais e melhor, portanto acaba por incentivar. Imagina que tu estás a lutar sempre porque queres atingir algo assim grandioso, que nós também somos assim muito motivados por isso e fazer uma coisa especial, mas depois não há nada que realmente te prova ou aconteça que tu vejas mesmo isso. O estatuto do unicórnio é uma forma de nós próprios e todas as pessoas da FISAI sentirem realmente nós esforçámos e fomos e atingimos isto. E também acredito que ajude na retenção de talento ou na aquisição de talento, porque de repente é uma empresa. Bom, as startups têm por natureza, startups, scale-ups têm todas por natureza um perfil de risco mais acentuado, maior incerteza, e isso tem tanto atraente como às vezes também tem de assustador. E para conseguirem contratar pessoas na área das tecnologias, onde há tanto déficit de talento, não é? Não só em Portugal como no mundo todo, é uma coisa que está bastante constatada, e há assim uma guerra, não é? As empresas andam todas à caça do melhor talento.
Eu acho que talvez o facto de atingirem esta avaliação e passa um sinal de confiança, Sim, diria eu. sim, Vocês sim. sentem isso? Sim, Sentem? olha, eu acho que em Portugal também sentimos, mas se queres diga sinceramente, acho que já éramos, de certa maneira, em Portugal uma empresa de referência e, portanto, já tínhamos aí um bocadinho de vantagem relativamente a outras empresas, se calhar tecnológicas, mas claro que há sempre um upgrade. Ao nível mundial, também é importante, não é? Porque, obviamente, nós imaginamos nos Estados Unidos, para perfis que trabalham, imagina, em bancos ou nas entidades financeiras, claro que eles conhecem a FISAI perfeitamente, portanto, por exemplo, os comerciais, etc., não somos uma empresa inexistente. Se calhar para os engenheiros, há tantas empresas que a FISAI aparece assim, pronto, é mais uma, muito gira e tal, mas está lá em Portugal, sabem lá eles. A partir do momento em que és um unicórnio, se calhar já não é só aquela empresa que está lá em Portugal e nós não sabemos muito bem, mas olha que é um unicórnio, ou seja, ajuda-te também lá fora, no fundo o que eu quero dizer, ajuda em Portugal, mas em Portugal ajuda de uma base em que nós já não éramos uma empresa que ninguém conhecia nestas áreas tecnológicas e nestes perfis, lá fora também ajuda um bocadinho, dá-te uma credibilidade e um estatuto que em termos da retenção, da contratação, da atração de talento, é valiosa, portanto nesse aspecto claro que sim. Olha, no momento em que conversamos, as coisas em termos de pandemia estão melhores, não é? Sim. Do que no ano passado. Vamos ver como é que as coisas evoluem, mas a pandemia está longe de estar terminada e que conselhos dás? O que é que dizes? Que conselhos dás a quem estiver também a liderar equipas e possa ter tido algumas dificuldades até nos confinamentos anteriores? Talvez não por variedíssimas razões, mas nem toda a gente se deu tão bem com estes riscos todos, com esta incerteza da pandemia. Que conselhos é que dás a outros A líderes? outros líderes, olha, um dos que eu daria e que eu acho que nas empresas assim tecnológicas e com este perfil é para mim evidente, mas que dá-me ideia que também nas outras se aplica é temos de aceitar que o mundo mudou, não vale a pena sinceramente acharmos que pelo menos no curto prazo, e vamos ver, lá está, há coisas que ainda estão a perceber-se o que é que vai ser, eu não consigo dizer nem ninguém o que é o amanhã, mas o tentarmos forçar agora, não, agora volta tudo para o escritório como era de antes, igualzinho, etc. Hoje, imediatamente, sinceramente, acho que é o não querer aceitar que de facto o mundo é outro mundo, as pessoas neste momento experimentaram outras opções, estou a falar concretamente de trabalho remoto e mais flexível, que de uma maneira geral, claro, as funções assim o permitam, não é? Há funções que não permitem. Eu acho que as empresas e os líderes têm que ter em consideração que pronto, que há um novo mundo e que temos de viver com ele. Isto por um lado. Por outro lado, em termos de liderar as pessoas em si, eu acho que há uma coisa que diria sempre, mas que eu acho que em qualquer circunstância com ou sem pandemia, que eu acho que é essencial, que é nós tentarmos sempre perceber o que é que está do outro lado, o que é que as pessoas, um bocado, mais uma vez, parece um clichê, mas eu acredito mesmo nisto, nós temos que ouvir as pessoas, perceber o que é que para elas é importante ou não para adaptar. Estando em remoto, isso é ainda mais importante porque é sempre diferente, não é? Nós estamos com a pessoa no dia-a-dia ou estarmos à distância. E outra coisa que eu acho que é essencial também nesta lógica, e mais uma vez tem muito a ver com a questão do remoto, tem a ver com as ferramentas e as tecnologias, não é? Se nós tivermos, imagina, dizer assim, agora a empresa está toda remota ou parcialmente remota, mas as ferramentas que estão à disposição das pessoas para comunicar não funcionam, fazem videoconferência sem mostrar vídeo, ou o som está sempre a cair à internet, ou enfim, não é com qualidade que conseguimos comunicar para estar o mais perto possível daquilo que seria estarmos frente a frente. Outras ferramentas, inclusivamente, também acho que é um bom exemplo. Imagina, nós hoje em dia tenho que fazer um workshop qualquer com a minha equipa, uma coisa que implique design thinking ou qualquer coisa, há ferramentas online que nós fazemos, tem os post-its, tem tudo, é dinamizar tudo online, como se estivesse na sala, no quadro, a pôr post-its na parede, quer dizer, aí, vou dizer exatamente igual, mas na prática, olha, até se vê, os post-its até se vêem melhor no ecrã do que lá longe na parede, portanto, enfim, é dar a pôr as tecnologias a funcionar para que seja mínimo ou o menor possível o impacto de nós estarmos fisicamente todos uns com os outros, portanto, isto e a outra de ter atenção às pessoas, até porque há pessoas, isto também é uma coisa importante que é, pelo facto de estarem remotamente e se calhar nem queriam estar, não têm as condições, as pessoas em casa, as casas não são feitas para serem escritórios, depois há uns que têm as crianças, também é complicado de gerir, há aqueles que não têm as crianças, mas se calhar têm quase a solidão de estar, ou seja, temos de ter atenção
que as Cada pessoas não, caso é um caso, também não é? não estão, temos que lê-las no sentido, elas não estão como estavam de antes, portanto há aqui um fator diferente, ter isso em atenção e adaptar. Isso é um cuidado que é preciso ter, não é? Porque além do trabalhador, do colaborador que está ali a desempenhar a sua função, há uma pessoa que pode estar a passar por essas adversidades todas, não é? Cada pessoa, cada história, e isso é uma coisa que vocês tiveram em atenção durante a Super. pandemia, sim. Sim, nós tivemos muito em atenção, foi os nossos, o Departamento de Recursos Humanos fez mesmo check-ins, aliás, com as pessoas todas individualmente, muitas vezes a dizer, tenham atenção, se têm as crianças, não se, por exemplo, pessoas que tinham filhos, ou ao início foi complicado, não estejas preocupada se fazes menos horas, é ok, porque todos estamos no mesmo barco, etc. Eu vi isto acontecer várias vezes. Como disse, pusemos, por exemplo, os serviços de psicologia e de apoio, não sei o quê, ao serviço de quem quisesse de forma anónima, portanto, isto nos vários países. Ou seja, tivemos mesmo muito. Sinto que houve um cuidado mesmo muito grande a esse nível. Aliás, o nosso Engagement Survey subiu também e tinha notas desse sentido. Sentimos que a empresa tomou conta e geriu a pandemia de forma positiva. Portanto, é um feedback que temos tido. Quando olhas assim para os últimos anos, não é? Já conquistaste muita coisa, mas o que é que achas que ainda falta fazer? Nem sei. Acho que Agora, por exemplo, na Fidzai estão focados em fazer acontecer o quê? Ou seja, não é isto, atinge-se um objetivo, passa-se logo para outro, não é? para outros, sim. É típico destas empresas, mas também acho que é típico de ser humano, está sempre à procura de novos desafios e de se superar. O que é que vos preocupa agora? O que é que achas Sim, que... olha, estamos a tentar fazer com que a empresa seja ainda mais valiosa do que já é, não é? Portanto, em termos concretos, aumentar a valorização da empresa o mais possível, mas fazê-lo com cabeça, pondo as fundações que temos que ter, garantir que temos uma máquina de vendas que funciona muito bem, que somos escaláveis, temos escalabilidade, lá está mais uma vez, e daí também os dados, as ferramentas, a operação, ou seja, que tudo é feito de forma consciente, portanto, no fundo é crescer uma empresa que está em crescimento. Portanto, o nosso objetivo concretamente é continuar a crescer, mas fazendo as coisas bem feitas para que seja um crescimento escalável e sustentável, no fundo por aí. E porque também há aqui outro lado, que há ao lado da pressão, ao lado do risco, ao lado da incerteza, mas depois também pode haver aqui um lado até de alguma euforia e também é preciso equilibrar estas coisas, né? Eu também acredito que seja uma preocupação vossa que a equipa não, ou seja, mantenha os pés assentes na terra. Sentem isso, que às vezes é preciso, ok, vamos manter aqui os pés assentes na terra e perceber, e que o trabalho tem de continuar, portanto, tem tudo de seguir aquilo que estava pré-definido. Sim, é um excelente ponto. Eu acho que, lá está, o balanço é a coisa mais importante e se calhar voltando um bocadinho ao que fizemos no início. Nós, e em termos de leadership, temos muito essa preocupação, queremos garantir que nós continuamos de forma obstinada a seguir o caminho que nós traçamos e que acreditamos ser o certo, balanceando com alguma agilidade, mas andando sempre no caminho de crescer, porque é esse o nosso objetivo. Por um lado, garantindo que há esse entusiasmo, porque nós também vivemos um bocadinho desse entusiasmo, não é? Se não conseguires que as pessoas sintam que estão entusiasmadas e aquela tal, se calhar euforia é uma palavra muito forte, mas entusiasmadas, orgulhosas e querem fazer mais, não se consegue crescer tanto. Ao mesmo tempo, acho que somos uma empresa com humildade, não é? E, portanto, queremos balancear o mais possível isso e fazer as coisas bem, não é? Porque eu estou a dizer, bem, com cabeça estruturada, organizada, e, portanto, talvez seja assim que se consegue balancear um bocado as coisas. A Fidzai atua na gestão de risco, não é? Financeira, na prevenção de risco, na detecção de fraude, todas estas ferramentas que ficaram então agora muito mais à vista, não é? A nossa percepção da necessidade que temos delas está maior porque realmente em pandemia acabámos todos por fazer muito mais coisas online e por ver o cibercrime aumentar. Achas que este comportamento vem para ficar com a pandemia, ou seja, esta digitalização fica ou daqui a um pouco tempo, quando tudo estiver mais calmo e sereno, as pessoas voltam aos seus comportamentos habituais pré-pandemia e se calhar com isso teste também o crime? Lá está. Não tenho uma bola de cristal, mas acho que
Acho que talvez as coisas depois acabem por se ajustar um bocadinho, ou seja, talvez não continue a crescer à mesma velocidade que está agora e estabilize ligeiramente. No entanto, acredito piamente que esta digitalização, esta revolução quase tecnológica das coisas, claramente veio para ficar e nada será como antes, porque houve também muita experimentação um bocadinho à força. Se calhar as pessoas nunca tinham comprado online, nunca tinham pensado sobre isso e que agora descobriram a conveniência e como é que se faz, ou seja, que não faziam porque nunca tinham experimentado e não sabiam como é que era e que era possível. Portanto, acredito que grande parte delas, agora que experimentaram e passaram a fazer, não vão deixar de fazer. Estás a perceber? Se calhar há umas que há uma parte disso, como já não é preciso, não fazem uma parte, mas acredito que a maior parte continua a acontecer. Infelizmente, o crime, eu acho que, e a fraude só tenderá a aumentar. É preciso lembrar também que nós às vezes não imaginamos isso, não é? Nós quando imaginamos fraude, imaginamos sei lá, uns miúdos numa cave, no computador, tentar fazer assim umas coisas. Não, fraude à séria são redes de crime organizado com muita capacidade tecnológica, muita capacidade técnica, muito investimento às vezes de redes criminosas e, portanto, só aumenta, não é? Não diminui. E, portanto, o facto da FISAI ter esta plataforma de Risk Ops, ou seja, de gestão de risco completa, como disseste bem, que atua no fundo transversalmente desde a prevenção, a detecção da fraude, o corrigir a fraude e depois toda a área também de compliance. Importante dizer, nós trabalhamos com instituições financeiras e que obviamente é uma área muito regulada e que precisa de uma série enfim, até de documentação, reportes, etc, que têm que ser cumpridos e nós também oferecemos isto. É uma coisa que conforme o negócio vai continuando a crescer, porque a fraude vai continuando a aumentar, é algo que nos permite manter sempre esse nível. Portanto, eu acho que não vai, em resumo, acho que não vai nunca baixar a voltar aos níveis que era antes, nem pouco mais ou menos, não acredito. Estamos em pandemia ainda, não é? A nossa conversa sobre esta liderança nestes tempos de incerteza. Não sabemos o que aí vem, esperemos que as coisas só melhorem, mas na eventualidade de haver algum passo atrás, de haver mais algum confinamento, a FISAI mantém-se preparada para liderar, trabalhar, crescer, quem sabe mais rondas de investimento e mais avaliações, mas está preparada para o que aí vem, seja o que for? Sinceramente, acho que se dúvidas houvessem depois desta pandemia, acho que claramente acho que sim. E se não tivermos, passaremos a estar. Lá está, nós somos muito e também tem a tal parte da humildade. Assim, se acontecer uma coisa qualquer que nós nunca pensamos, pode acontecer. Nós paramos, vamos ver, vamos estudar e etc. E vamos reagir rápido, de certeza absoluta. Depois, se falharmos, corrigirmos, lá está. Eu acho que. Se tivesse de escolher assim uma palavra ou duas para caracterizar tudo o que foi viver este último ano e meio em pandemia na FISAI, qual seria assim a palavra que te viria à cabeça? Sei lá, sucesso é como ocorre, mas acho que serve. Foi a primeira que eu pensei. É uma boa palavra. Eu acho que sim. Depende, e também é um termo que é um pouco subjetivo, porque o sucesso existe, ele pode não ser o mesmo para todas as pessoas, não é? Sim. Não, e pressupõe o ter tido um desafio que foi superado, não é? Portanto, não sei, foi a palavra que me veio à cabeça, foi o que eu disse, e às vezes estas coisas por intuição, e de facto acho que até faz sentido. Mariana, muito obrigada, quero agradecer-te por teres vindo aqui conversar comigo, quero agradecer também a todos que estiveram a ouvir aqui esta conversa no podcast dos Unicórnios. Os Unicórnios Portugueses é um livro editado pela Lua de Papel, do Grupo Leia, já está à venda online e nas livrarias de todo o país. Obrigada e até à próxima. Obrigada, Ana, obrigada a todos, obrigada.